Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam, na medida do possível. Estou essa semana resgatando alguns vídeos que ficaram perdidos por aí. Hoje trazendo ainda do volume 2, atividade função, noção e lei de formação. Então nós temos aí na atividade 1.1, em uma reportagem sobre produção de celulares, foi divulgado que em uma certa fábrica produz um celular a cada 15 segundos. A quantidade de celulares produzida por dia está registrada na tabela a seguir, conforme as horas trabalhadas. Então veja aí, nós temos na primeira linha da tabela, tempo em horas. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a quantidade produzida. Na primeira hora foram produzidas 240 unidades. Na segunda hora foram produzidas 480 unidades. Na terceira hora, 320 unidades e assim por diante. Analisando os valores, escreva uma sentença matemática que represente essa situação. Escreva o passo a passo da sua resolução. Para iniciar essa atividade, pense na lei de formação. Então, a primeira coisa que você tem aí o que ele está te dando? O tempo em horas. A gente pode trabalhar o que? Lembra a noção de plano cartesiano? A gente vai usá-la agora. Tempo em horas e a quantidade produzidas. O que vai variar de acordo com o quê? O tempo vai passar independente do que aconteça, certo? Então, o tempo em horas é o que a gente vai chamar de variável independente. E a quantidade produzida que vai variar de acordo com o tempo. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é chamar o tempo em horas de x e a quantidade produzida de y, certo? E quando a gente fala de escrever uma função, a gente pode colocar o quê? A quantidade produzida, ou y. Vamos escrever com xy, já que eu usei o y. Vamos lá, pensar numa função aqui já. Uma linguagem de função. O y, que é a quantidade produzida, vai variar o quê? A cada hora, o que é fixo aí? A quantidade. A cada hora produz-se 240. Por que eu estou afirmando isso? Se você analisar de 1 hora para 2 horas, o que aconteceu? Lembra de proporcionalidade direta? De 1 para 2 horas, o que aconteceu? Dobrou, ou seja, a cada hora aumenta 240. Ou seja, essa lei de formação aí vai ser 240 vezes a quantidade de horas. Se for 1 hora, é 240. Se for 2, se o x for 2, teremos 480 e assim por diante. Dentro disso que a gente achou, com essa lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos em 12 horas? É sim, porque 12 horas seria o quê? O valor do x, certo? Então, para resolver este exercíciozinho aí, o que nós temos? Agora que eu vi que você não viu a lei de formação que eu coloquei, agora que eu tirei a minha carinha de cima, dá para você ver a lei de formação. O que nós temos para descobrir quantas peças teremos em 12 horas? Y igual a 240 vezes quanto? Se não é 12 horas, 240 vezes 12, ou seja, qual é o nosso valor de y aí? Nós temos em 12 horas 2.880 peças. Uma outra dica interessante, quantas peças temos em 6 horas? 1.440, ou seja, em 12 horas teremos o dobro disso, tá? É uma outra análise interessante aí. Então, é possível? Sim. Ele não perguntou, mas quantas peças? 2.880 peças. Com essa mesma lei de formação, é possível calcular a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas? Explique se isso é ou não possível. Tendo essa lei de formação, a gente pode determinar a quantidade de celulares produzidos para qualquer número de horas. Se a gente souber o número de horas, basta multiplicar por 240, que a gente vai ter, claro, desde que esse número de horas seja um número natural, porque nós não vamos ter um número negativo para indicar horas, certo? Então vamos em frente. Aí, item 1.2, dada a lei de formação de uma função, f de x igual a x menos 2, encontre f de 0, f de menos 1 e f de 5. O que você precisa fazer neste exercício?
a gente precisa substituir, ou seja, a partir dessa lei de formação aqui, ó, f de x igual a x menos 2, você vai substituir. O que significa f de 0? No lugar do x, a gente coloca o 0. Então, onde aparecer o x, a gente vai colocar o 0. Então, f de 0 é igual a 0 menos 2. Então, f de 0 vai ser igual a quanto? Menos 2. Tá vendo? Ah, tá. E aí? F de menos 1. Quando x for menos 1, qual é o valor da função? Menos 1, menos 2. Ou seja, o f de menos 1 é igual a menos 3. E para encerrar, ele pediu o f de 5. Então, o f de 5 é igual a quanto? 5 menos 2. O f de 5 é igual a 3. Então, aí nós temos f de 0 igual a menos 2, f de menos 1 igual a menos 3 e f de 5 igual a 3. Ok? Então, vamos em diante, meu povo. Atividade 3, olhando as funções em diferentes perspectivas. Vocês repararam que eu pulei algumas partes, né? Sim, porque eu queria abordar para vocês as partes principais dessa questão do entender a função. Ok? Dadas as funções, construa uma tabela atribuindo valores para a variável x. Em seguida, construa o gráfico de cada função. Pessoal, uma dica importante aí que a gente tem é que quando vamos construir a tabela, o que isto significa? No momento desta construção, a gente precisa ter em mente o que a gente vai usar, que valores que a gente vai atribuir. Normalmente nós atribuímos aí por padrão que tipo de valores, quando a gente vai começar, principalmente a função do primeiro grau, a gente começa a tabela utilizando quais valores? Aqui, ó, a gente atribui valores para x de menos 2 até 2, vai. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2 para valores de x. Então, o que a gente faz com a conta neste caso? Os valores de x a gente vai fazer aqui, ó, na primeira coluna da tabela. A minha aqui não vai ficar aquela coisa retinha, mas o de vocês vai, porque vocês são muito mais caprichosos do que eu e vão caprichar aí nas construções de vocês. Tá? Então, eu vou mostrar aqui como fazer a tabela apenas para o primeiro exercício e vocês vão fazer o restante, tá? Então, f de x é igual a 3x. Usa borracha, criatura preguiçosa. Então, ó, o f de x é igual a 3x. O que significa isso? O valor de y aqui, ou seja, o par ordenado, vai ser quanto? Y igual a 3x. E como você vai fazer isso? Você vai fazer aqui, ó, y igual a quanto? 3 vezes, ao invés do x, você vai colocar o valor que está ali, que é menos 2. Ah, aqui tem mais uma coluna, que é o valor do y, que vai formar o par ordenado. E aqui, ó, se você quiser colocar para facilitar a sua vida, você coloca o quê? O par ordenado que você achou da representação xy. 3 vezes menos 2 dá menos 6. Então, qual o par ordenado que formou aqui? Menos 2 e menos 6. Ok? E na de baixo? O x é menos 1, então vai ficar aqui 3 vezes menos 1. Isso vai dar igual a quanto? 3 vezes menos 1, menos 3. Então, qual o par ordenado que formou? Menos 1 e menos 3. E o outro? O x é 0. Sem fazer conta, 3 vezes 0 é 0, né, meu povo? Então, aqui, ó, qual o par ordenado que ficou? 0 e 0. Quando o x for 1, o y é igual a 3 vezes 1, que é 3. Qual o par ordenado que ficou? 1 e 3. E o outro valor que você achou aí? Quando, ó, 3x, 3 vezes x, 3 vezes 2, que é 6. Qual o par ordenado que você achou? 2 no x, 6 no y. Tá vendo? Então, nós temos aí os 6 pares ordenados. Na hora de você fazer o seu gráfico, o que você precisa levar em conta?
O que você precisa levar em conta na hora de fazer o seu gráfico, pessoal? Você precisa ter em mente o que você quer fazer. Qual a medida que você vai abordar inicialmente? Você vai fazer inicialmente quais valores? Você precisa traçar os dois eixos que você quer, o seu plano cartesiano, lembra disso? O eixo Y e o eixo X, como é que você faz para marcar os pontos mesmo? Olha só que maravilha. Vamos andar com a carinha aqui de novo, para você enxergar o que vai acontecer. Ó, lembrando que é sempre importante ter a mesma medida, ou seja, faz de conta que tem aqui 1 centímetro entre cada um dos números. E assim por diante, ó, menos 1, menos 2, menos 3, aqui no Y também, ó, menos 1, menos 2, vai ter ponto que vai ficar de fora, sinto muito. Menos 3, aqui em cima, 1, 2, 3. Então, lembra que eu falei da mesma distância entre os pontos? Você vai fazer assim no seu caderno, tá? 5 e 6. Quais os pontos? Menos 2 e menos 6 a gente não vai conseguir marcar neste gráfico. Mas menos 1 e menos 3, dá, vai ficar bem aqui no cantinho, mas dá, ó. Menos 1 e menos 3, um dos pontos vai ficar aqui. 0 e 0. Aqui na origem, certo? 1 e 3, ó. 1 e 3. 2 e 6, ó. Faz de conta que isso aqui... Nossa senhora, isso é uma reta, tá? Isto vai sair uma reta. Como eu não sou uma pessoa ruim, eu vou colocar aqui para vocês como que vai ficar isso dentro de um aplicativo de geometria dinâmica. A gente tem o quê? Y igual a 3x é o gráfico que a gente está construindo, certo? Olha só como é que ele vai ficar ele bonitinho aí, ó. Este é o gráfico que a gente está tentando construir aí, que não saiu lá aquelas coisas. Tá? Então eu queria mostrar para vocês a cara do gráfico que vai ficar. Ó. Observa que nós temos aí quais pontos que a gente consegue identificar aqui. Observa que aqui, ó, menos 1 e menos 3, tem um ponto aqui, tanto que se você clicar nele, ó, aqui ele marcou a reta. Se você quiser marcar este ponto de intersecção, ó, a gente vai marcar aqui, ó. Marcar um ponto aqui para vocês verem o endereço dele, ó. Aqui, ó, ponto A, olha aqui, ó, menos 1 e menos 3. Vou pegar um outro ponto aqui, ó, para vocês verem que está dentro da tabela que a gente fez, ó. Ó, 1 e 3, outro ponto que também está nessa tabela, ó, 2 e 6, tá vendo aqui do lado os endereços dos pontos? Isso que eu queria mostrar para vocês sobre esses pontos que a gente está utilizando aí. Isto posto, isto colocado, gostaria que vocês fizessem os outros dois exercícios e assim a gente continua. Olha só, outro exercício interessante, ele deu a lei de formação da função, que está aí, né? A função f pede para a gente encontrar no item A, f de 1 mais o f de 3. O que a gente tem que fazer nesse caso? Primeira coisa, calcular esses dois valores, né? Primeiro, o f de 1. E como a gente vai calcular o f de 1? O f de 1, ó, onde tiver x, a gente vai substituir por 1. Ó, 1 mais 1 dividido por 2. Então dá 2 sobre 2, que é igual a 1. Ou seja, f de 1 é igual a 1 e guarda esta informação aí. Tá? F de 1 é igual a 1 e guarda essa informação. Aqui embaixo nós vamos fazer o quê? O f de 3. Como? Onde tiver um x, a gente substitui por 3. Ó. 3 mais 1, 4 dividido por 2. O f de 3 é igual a 2. E o que ele está pedindo na letra A? F de 1 mais o f de 3. 1 mais 2, 3, tá vendo? E é só isso que era para fazer aí. Nossa, Leandro, mas era só isso? Sim, é só isso sim. Então vamos lá para a letra B agora. Que nós temos lá f de menos 1 mais f de menos 3. Então o que a gente faz nesse caso? Calcula o f de menos 1. Como? Substituindo onde tiver x por menos 1. Menos 1 mais 1.
dividido por 2. Isso vai dar menos 1 mais 1, 0 sobre 2, que é 0. E o f de menos 3, como que vai fazer? Menos 3 mais 1 sobre 2, que é igual a quê? Menos 3 mais 1, menos 2 dividido por 2, vai dar menos 1. Ou seja, f de menos 1 mais o f de menos 3, 0 mais menos 1, que vai dar menos 1. Ok, galera? Ficou claro isso para vocês? Espero que sim. Lembrando que se tiver dúvida, se restar dúvida, coloca aqui no comentário que eu corrijo ou faço um novo vídeo, se for o caso, tá? Lembrando, eu não sei de onde veio o comentário, mas alguém me perguntou por que eu coloco resposta em alguns exercícios e outros não. Gente, eu preciso esclarecer uma coisa para vocês. Essas aulas que eu gravo aqui é como se fosse um complemento da aula do Centro de Mídias. Então, eu não vou colocar resposta para todos os exercícios, porque eu quero que vocês exercitem. Então, normalmente eu vou fazer um, deixar o outro para vocês, às vezes eu vou fazer inteiro, mas o ideal é que você faça e tire a dúvida na aula, e não o contrário. Porque senão não faz muito sentido, eu só vou te dar a resposta e você não vai aprender muita coisa, tá bom? Mas agradeço por ter colocado o comentário, hein? 3.4. Encontre o valor de x na função f definida por f de x igual a x menos 3, sabendo que f de x é igual a 0. Pessoal, o que a gente tem que fazer neste exercício? Vocês lembram de equação do primeiro grau? Não? Hora de relembrar. Por quê? O que significa que o f de x é igual a 0? A gente precisa descobrir para qual valor de x que o valor da função é igual a 0. Ou seja, aqui na letra A a gente vai substituir o f de x por 0 e fazer o resto da função. Eu vou colocar a função inteira aqui para vocês terem essa noção do que eu estou falando. Vocês vão colocar aqui, ó, f de x é igual a x menos 3. No caso ali, onde f de x é igual a 0, o que significa isso? A gente vai colocar o quê? No lugar do f de x, a gente vai colocar o 0 e colocar o restante da equação. Olha, o que a gente quer saber não é achar o valor do x, este menos 3 está sobrando, não é? O que a gente faz mesmo? 0 mais 3 é igual a x. Se ele está negativo, ele foi negativo, então x é igual a 3. Apenas uma pausa para você que não se lembra do que eu fiz aí. Vou fazer aqui até em verde, né? Para deixar registrado. 0 é igual a x menos 3. Quando você resolve uma equação, você precisa fazer a mesma coisa dos dois lados, lembra? O que a gente precisa fazer para esse menos 3 sumir daqui? Ele precisa dar 0. O que a gente tem que fazer para que ele dê 0? A gente acrescenta 3, certo? Só que se fez de um lado, tem que fazer do outro também. Aí o que vai acontecer? Menos 3 com 3 cancela. O que sobra? 3 mais 0 dá 3, e do lado de cá, somente o x. Por isso que x é igual a 3. Espero que você tenha guardado dessa vez, que eu não vou fazer assim sempre, tá bom? Item B. F de x, a gente sabe que é x menos 3. O que o exercício quer saber é para qual é o valor de x quando f de x é igual a menos 3. Substituímos o menos 3 no lugar do f de x igual a x menos 3. Da mesma forma que fizemos no anterior, este menos 3 precisa sair daí. Então agora você já sabe, se ele está negativo, passou o positivo, agora eu já expliquei o porquê. Menos 3 mais 3, 0. Isso significa que quando f de x é igual a mais 3, o x é igual a 0. Para quando f de x é menos 3, tá? Item C, meu povo. Quando f de x é igual a 5, basta substituir 5 no lugar do f de x e fazer a conta. Menos 3 passou. Espera aí para não te confundir. Já sabemos o que fazer com aquele menos 3 a essa altura do campeonato, certo? Então 5 mais 3 é igual a x. 8 é igual a x. E o x é igual a 8, tá? Para você que não enxergou. Por último aqui nós temos f de x igual a x menos 3. É claro, estava bom demais para ser verdade, né? O que
que significa isso? Você vai substituir x por x menos 3 igual a x menos 3. Aí fica a pergunta, temos o que fazer nessa situação? X menos 3 é igual a x menos 3, então essa situação não tem nada para fazer aí. Tá bom? Que isso simplesmente não existe. Tá, ok? Sigamos em frente, que eu acredito que tem apenas mais uma coisinha para a gente observar que eu achei importante observar nessa situação. Se tiverem outros exemplos que vocês não entenderam, por favor, comuniquem-me. 3.5. Sabendo que f de x é igual a menos x menos 2, coloque verdadeiro ou falso nas afirmações abaixo. F de 0 é igual a 2. Como você vai saber disso? Fazendo a nossa continha. Como? Quando x for 0, você vai colocar lá, tira a prova. Menos 0, menos 2. O menos 0, mas tanto faz. Menos 2, menos 2. Então, f de 0 é igual a menos 2. Ou seja, esta opção aqui é falsa. Vamos lá. O B diz que f de menos 1 é igual a 1. Então, vamos lá. Vamos substituir f de menos 1. X, ó, menos 1, menos 2. Então, vamos lá. F de menos 1 é igual a quanto? Menos e menos, mais 1 menos 2, ó. F de menos 1 é igual, 1 menos 2 a menos 1. Ou seja, a letra B também é falsa. Letra C. F de 1 é igual a menos 3. Vamos conferir. Menos, que já estava na função, menos 3. Menos 3? É claro que não, estou fazendo coisa errada. Não vou falar dessa vez, que era só para ver se você estava prestando atenção, porque de fato eu errei mesmo. F de x é igual a menos x menos 2. Quando for assim, escreve de novo. F de quanto? De 1. Ou seja, f de 1 é igual a menos 1 menos 2. F de 1 é igual a menos 3. Ou seja, é verdade o que ele colocou ali. Letra D. F de 2 é igual a 0. Como fazer isso? Vamos substituir lá, ó. Vamos colocar aqui na função direto, né? Onde tiver x, a gente substitui. Menos que já estava lá, 2 com menos 2. Ou seja, f de 2, menos 2 com menos 2 dá menos 4. Ou seja, esta afirmação é falsa. Item E. F de 3 é igual a menos 5. A função nós temos f de x igual a menos x menos 2. F de 3 é igual a menos 3 menos 2. F de 3 é igual a menos 3 menos 2 é menos 5? É, então aquilo é verdade. Quando x for menos 2, o f de 0 é 0 e é verdade isso. Ok? Pessoal, essas foram as considerações que eu queria fazer sobre esta parte. Próximo vídeo já estaremos na apostila 3, abordando os conteúdos da apostila 3. Dúvidas referentes à apostila 2, por favor, comentem ou no comentário ou no Google Sala de Aula. Me mandam um e-mail, se for o caso, o meu e-mail está na descrição do vídeo. E bora aprender do jeito que é possível. Fiquem bem, estudem, façam o que for possível, o que estiver ao alcance de vocês. Não deixem de conversar com seu professor sobre isso, tá bom? Sobre as atividades que estejam pendentes. Muito obrigado a todos, até mais!